Gente, olha, falando do sujeito, parece que o cara tem imã, né? Parece que o cara deve, não deve, gente? Deve ou não deve, gente? Está Esse, participando. esse sujeito é deve, ele deve, ele deve. Vira aí, puxa, não terminei nem de falar o nome dele. Nem terminei, gente. Ele é Aí ele cabo, apareceu. ele é cabo Ele é bem, eleitoral, rapaz. Ele é cabo eu sei. eleitoral aí do prefeito. Vocês já viram assim, quando o professor pergunta alguma coisa para o aluno, e fala assim, Luana, Giovana, Nils, vocês estão me ouvindo? Entenderam essa pergunta? Você pode me responder? Aí o Nils fala, hã? Aí a Luana, hã? Fica desse jeito, assim, como se a internet tivesse parado. Foi o Felipe. O Felipe, toda aula, ele fala assim, pum, não estou ouvindo nada, toda hora. Colocou isso lá pouco instante. Aí eu conversava com todo mundo, falando, não estou ouvindo mais nada, nadinha. Só ele que não ouvia. Mas fazer o quê, né? Né, Filipão? Vamos almoçar, jantar, aliás. Gente, então, vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui hoje, né? Hoje, bom, o motivo da gente não estar no BBB lá é que o sistema está bem inoperante, está com uma série de problemas devido à implantação, mas principalmente por causa do servidor, que eu acho que está congestionado, e como é em fase de implantação, a instituição está vendo aí o que vai fazer. Então, aí a Kelly autorizou, e a Pró-Reitoria também autorizou, então nós voltamos aqui e estamos usando o Meet, tá? E a aula tá sendo já gravada, e a partir de mais tarde um pouquinho eu já coloco ela para vocês, aí vocês podem pesquisar lá. E o motivo é esse, tá, gente? O motivo é esse, e lembrando, o professor pagou a conta do telefone, está funcionando direitinho, as luzes internet aqui, está pagando, e pagou energia também, tá? Tá pago, tá bom? Então, o motivo principal é essas coisas, tá? Brincando. Gente, o danado aí do Felipe aí, né, tadinho, ele é um rapaz muito trabalhador, mas ele também, e como ele está vexado demais, e aí ele sugeriu aí para a turma sobre a questão do trabalho, né? E ele é um chorão e não faz trabalho também, né? Tô brincando, ele faz sim. Ah, é o Márcio que faz para ele, a Elia que faz para ele, mas é o seguinte, olha, a sugestão partindo de vários alunos aí, é que a gente não faça o trabalho. O trabalho está postado lá, ele vale 30 pontos, e aí, ao invés de a gente fazer o trabalho, aí a prova iria valer 10. A prova não está difícil, não. Aí fica a critério de vocês. Vocês vão definir aí, no grupo de vocês, com a professora, com a Luana, e a Luana depois vai pegar e vai me mandar uma mensagem para mim, que eu vou replicar a mensagem para a Geisa, falando dessa situação, para evitar algum contratempo. Vou deixar o trabalho especificamente para quem mais precisa de notas, né? Quem está aí precisando de notas, que eu acho que não é ninguém, mas fica a critério de todos vocês, tá ok? E aí depois resolvam, não vamos resolver isso aqui agora não, porque não dá. E resolvam, e também não precisa todo mundo mandar não, tá? Mensagem, só manda a Luana, que é representante, e aí eu replico lá para a Geisa, e aí ela já fica ciente, apesar de estar gravado aqui também, ok? Então, beleza, gente. Deixa eu disponibilizar o slide, cadê ele? Eu disponibilizei um slide lá para vocês, nós vamos ver se dá tempo, aqui a gente conversa sobre ele. Eu já o disponibilizo. Gente, nós vamos falar de um assunto, né, que é muito pertinente nos dias de hoje, né, que é a respeito da ética. Ética é uma forma de comportamento, é um comportamento, né? E nós vamos relacionar o que é ética geral e a ética cristã, né? Precisamos
desse comportamento ético-moral hoje diante dessa sociedade que tem sérios problemas éticos morais. Então, nós vamos discutir isso com vocês aqui rapidamente. Mas antes da gente fazer essa discussão específica, nós vamos falar o que é ética, qual a relação da ética geral com a ética cristã, alguns tipos de ética e o que a ética estuda, né? Basicamente, tem um texto que nós vamos, um texto que eu vou colocar lá para vocês, só para aumentarem o conhecimento. Eu esqueci de postar ele, postei o slide para vocês, mas não postei ele, mas posto assim que terminar a aula, né? Então, nós vamos analisar o que é ética e o que é ética geral e ética cristã, né? Bom, ética geral é um grupo de princípios, vamos dizer assim, morais, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado na Bíblia Sagrada. Ética cristã, tá, gente? Ética cristã é um conjunto de princípios fundamentados na Bíblia Sagrada, fundamentados na palavra de Deus. Esses princípios, eles instruem o homem sobre como ele deve viver a sua vida neste mundo, de tal maneira que ele possa agradar a Deus. Então, a ética cristã, ela regulamenta o relacionamento, tá, do homem com o próximo e consigo mesmo. E desta forma, sim, ele estará agradando a Deus. Os fundamentos da ética cristã, nós podemos observar em todos os livros da Bíblia, praticamente, né? Desde o início até o final, desde o início no livro de Gênesis até o final no livro de Apocalipse, né? Nós podemos encontrar vários exemplos, dos quais nós iremos comentar alguns deles com vocês. Mas a Bíblia, ela narra a história do povo de Deus, as origens das coisas, mas ela também revela, né, explicitamente o padrão moral de Deus mesmo, dele próprio, criador, sustentador de todas as coisas, onipotente, onisciente e onipresente, aquele que comanda a natureza. Esse mesmo Deus soberano, ele também tem um padrão moral, e ele nos revela este padrão moral, e ele exige dos seus filhos este padrão moral. Ele mostra o que ele é, Deus mostra como ele é, como se expressa essa natureza ética, né? E como ele espera que os seus seguidores façam a partir do exemplo dele. Na Bíblia, de forma bem sintetizada, né, nós podemos aí encontrar este padrão ético visto no Velho Testamento, ali em Êxodo capítulo 20. Né? O que tem ali em Êxodo capítulo 20, ô Felipe? Ou você não está escutando? Ali em Êxodo capítulo 20, nós temos aí os 10 mandamentos, ou conhecido como decálogos, né? E também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5 a 7, né? Mateus capítulo 5 a 7, ali nós temos o Sermão da Montanha. Então, se vocês me falassem, tem um resumo do padrão ético-moral de Deus, um exemplo, aquilo que ele pede para que seus filhos façam, certamente no Decálogo e no Sermão da Montanha, nós temos aí um resumo, bem explícito dessa realidade toda, né? Bom, mas antes da gente destacar um pouquinho avançar um pouquinho sobre a ética cristã, é importante nós observarmos, né, o que vem a ser o conceito de ética. Ética é uma palavra que vem do grego, que significa ethos, tá? Ethos significa pertinente ao caráter, da natureza, do comportamento, aquilo que é do comportamento, aquilo que é da natureza da pessoa.
da ação da pessoa relacionado com o seu caráter, ou melhor dizendo, o caráter que pauta a ação da pessoa, né? Então, esse é o significado da palavra, né? Então, ética é uma palavra grega. Essa discussão ética-moral começou com os gregos, e os gregos pensavam em ética como um conjunto de valores morais que estabelecem as diretrizes que regulamentam a vida do homem na sociedade, né? Nesse sentido, a ética está presente em todas as nossas decisões, em todas as áreas das nossas vidas, né? Expressando aquilo que também, na realidade maior, na etimologia da palavra ética, diz que, além do próprio caráter e da natureza e do caráter de ética, está relacionado também à ideia de costumes e hábitos, né? Nesse sentido aí, cada homem, cada escolha, cada decisão do homem é sempre influenciada por aquilo que ele acha que é certo ou que é errado. É sempre influenciada pelos padrões éticos morais, né, pelos princípios, por aquilo que a gente que acha que é justo, que é bom, correto ou não, né? Então, quando se toma uma determinada decisão, o homem está agindo em conformidade com uma ética do qual ele acha que é certo, ou está tomando uma atitude do qual ele acha que é errada, né? Até mesmo aquele tipo de pessoas que não entendem essa composição ética moral, né, dos princípios éticos, são influenciados por tais princípios, já que uma sociedade expressa um comportamento vingente, costumeiro da ética e da moral, ok? É preciso também a gente destacar alguns tipos de ética, né? Existem éticas ou vários padrões de éticos que orientam o caráter das pessoas e o comportamento das pessoas no dia a dia da sociedade. Basicamente, nós temos três tipos de categorias éticas, A primeira categoria é aquela que nós conhecemos como ética humanística, ética humana, ética geral, né? Então, essas éticas humanísticas, elas partem do princípio, tá? Que o homem é o centro de todas as coisas, e mesmo o homem sendo todas as coisas, existem vários caminhos que ele pode percorrer. Já que ele está vivendo uma vida em sociedade, e o homem passa por uma série de experiências diárias que são distintas, né? Nesse sentido aí, o correto é a ação, o correto é a ação, e o errado seria a omissão, a inércia. Esse é um tipo de ética que é afirmada numa corrente filosófica chamado de existencialismo, né? Então, quando a pessoa está agindo, quando a pessoa está procurando fazer aquilo que acha que é bom, isso aí está tendo uma atitude correta. Mas, se ele acha que a vida é isso mesmo, que tudo é normal, que tudo acontece desse jeito e numa possibilidade de mudança, isso é chamado, então, isso é um comportamento negativo, visto como uma omissão ou inércia, que é algo relacionado com um tipo de ética humanística, que é o existencialismo que nós citamos aqui com vocês, né? Há também aqueles tipos de éticas, né, humanísticas, né, que elegem como um padrão moral aceitável, né, aquele que as pessoas sempre façam bem o tempo todo, procurem fazer justiça, fazer o bem, procurem cumprir aquilo que é estabelecido dentro da sociedade, né? Esse tipo de padrão de comportamento ético é essencial na vida das pessoas, tá? Muito, muito essencial na vida
das pessoas, ok? E esse é um comportamento que é aceito pela maioria das pessoas na sociedade. Como nós falamos no início, muitas vezes as pessoas não entendem nada dos princípios éticos morais, do qual, inclusive, nós estamos discutindo aqui, mas ele sabe que ele tem que fazer o bem, ele sabe que é essencial que uma pessoa tem que estar envolvido com a coletividade o tempo todo. Então, esse é um tipo de ética humanista que visa, que é praticado pela maioria das pessoas e que é visto como algo que é correto. Existe uma corrente filosófica chamada utilitarismo, né? Com exceção do Felipe, que eu acho que está aqui na classe, todos vocês deverão estudar aí, talvez já no próximo semestre, no quarto período, quando se estuda essa corrente do utilitarismo, que fala que todo tipo de ação humana tem que ser voltada para a prática do bem. Também há aquele tipo de ética humanista que prioriza o aspecto individual, o individualismo, né? Então, esse tipo de ética humanística marca também, de maneira muito forte, a sociedade, porque tem muitas pessoas que procuram seus próprios interesses, buscam seus próprios interesses, são egoístas, só conseguem enxergar a si mesmo, né? Buscam atingir os seus objetivos e buscar os seus próprios interesses de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nesse tipo de ética, as pessoas, né, acham que tudo vale, né? E que as pessoas devem buscar o máximo, qualquer tipo de coisas, como, por exemplo, o prazer, o prazer e a satisfação imediata e a felicidade individual de cada pessoa. Esse tipo de corrente é chamada de hedonismo, né? É um tipo de coisa que é muito pastores, né? Como o pastor Nilson Felipe, aí nos chamam muito a atenção desse tipo de ética que muitas vezes não é um comportamento que agrada a Deus. Nesse sentido aí, o hedonista que vive pela busca do prazer imediato de todas as coisas, procura satisfação do ego, né? Constantemente, isso daí se torna um desvirtuamento daquilo de um comportamento ético, moral, plausível, né? E dentro desta ética, que eu acabei de dizer, hedonista também, vai derivar outras correntes filosóficas, né, como o materialismo e o individualismo, também que são formas de ética. Então, tem muita gente aí que dá muita ênfase no aspecto material. Quantos vocês não conhecem que são assim, né? Tem muito patrimônio e luta, enfim, tem uma busca intransigente, inclusive, por essas questões materialistas, né? O segundo tipo de categoria de ética humanística. O segundo tipo de categoria as éticas chamadas de éticas naturalísticas. São os tipos de éticas que privilegiam aí as leis da natureza, né? Segundo a ética naturalista, tudo que a natureza produz é essencial e é bom, e é correto. E as pessoas devem procurar qualquer tipo de coisa ligada à natureza, né? Às práticas do meio ambiente. E nós temos a terceira categoria, que é chamada de ética religiosa, do qual nós estamos tratando aqui com vocês, a ética cristã. As éticas religiosas nada mais são do que as éticas relacionadas, né, a cada religião, que acredita
que acredita que dentro daquele padrão específico, se tem um padrão moral correto e acertado. Segundo, e aí passa-se também a ideia, ou a visão, de que tudo que é bom, favorável ou agradável na sociedade tem que estar de acordo com aquilo que é expresso ou está relacionado com as religiões, ok? A ética cristã, a ética cristã, ela é classificada, né, dentro desse tipo de categoria aqui. É um tipo de alternativa ética dentro da ética religiosa, né? Logicamente, não é a única. Existem muitos tipos de éticas aí, chamadas de éticas não cristãs, que pregam vários padrões éticos, né, de acordo com a crença de cada religião e dos deuses daquela religião. Para os cristãos, qualquer forma, assim, uma forma muito mais radical, né, é, é, para os cristãos, a ética que não esteja fundamentada nas escrituras sagradas é uma ética falha, muitas vezes considerada inapropriada, e que não é muito bem vista dentro das religiões cristãs, por alguns grupos, logicamente, tá? Bom, esses são as três categorias de éticas. As éticas, elas são fundamentadas não em leis e normas. Inclusive, essa é uma diferença básica de ética e moral, e direito, né? Então, a ética, ela é fundamentada em cima de princípios. Princípios são valores, né? Esses princípios da ética cristã, eles... Alguém tem que desligar aí a... Deixa eu ver aqui. Tem alguém que está brincando. Deixa eu ver aqui. Quem tem que desligar aqui? Carlos Eduardo. Vou desligar o seu aqui. Não é o Carlos Eduardo. É o Nilson. Né, Nilson? Aí. Nilson. Aí, Felipe, ó. Acabou que fala também, né? Olha aí. Vê se tem base um negócio desse. Tá assistindo o jogo lá do Fluminense. Então, como nós íamos falando, os princípios cristãos, né? Eles são tirados da Bíblia Sagrada. Eles são tirados ali da Bíblia Sagrada, estão expressos na Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia Sagrada para os cristãos é considerado a palavra de Deus, é considerado a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque Deus falou diretamente aos homens, né? Aquilo que ele achava que era correto e aquilo que os homens deveriam fazer. Na prática, né? Deus se revela ali nas escrituras sagradas. Então, ali, nas escrituras, ela inspira as pessoas, quer dizer, todas as pessoas são, toda escritura é divinamente inspirada por Deus, né? E quando se fala isso, diz que ela é inspirada, que ela possui a autoridade plena, né, para exortar, para corrigir, para ensinar, para guiar o homem num modo de vida correta que esteja de acordo com a vontade de Deus, né? Então, toda essa expressão, todos os princípios éticos, morais do cristianismo, nós podemos observar ali na Bíblia Sagrada, né? Bom, em que se fundamentam alguns desses princípios da ética cristã? Um primeiro fundamento, ou um primeiro princípio, é que Deus se revela, tá? Deus que na Bíblia revela a existência de Deus, criador e sustentador do universo, e o que ele é, e quem ele é perante a humanidade, aquele que
que criou todas as coisas, e aquele que será o grande rei e governo e o grande Deus que governará os seres humanos, né? Então, a ética cristã, ela se fundamenta no princípio de que só há um Deus, existe um único Deus verdadeiro, que subsiste aí nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo a Bíblia, Deus é santo e imutável, ele é criador de todas as coisas, né? E criou todas as coisas, inclusive criou o homem como a menina dos olhos dele, como a melhor das criaturas, criou ele, né? Criou o homem como um ser com livre-arbítrio, ou seja, moralmente responsável no sentido de saber buscar as suas decisões pautadas nos ensinos de Deus, e além dele ter criado este homem moralmente responsável, ele lhe revelou, né? Deus revelou ao homem qual o padrão, qual o melhor padrão que agrada a ele, né? Esta revelação de Deus aos homens, ela ocorre, segundo a Bíblia, de diversas maneiras. Por exemplo, ela se revela, inclusive, na própria criação. Todas as coisas foram criadas por Deus, né? Todas as coisas foram criadas por Deus, e ela aponta para os atributos de Deus, os atributos divinos, né? Nós falamos alguns deles aqui, né? A onisciência, onipotência e onipresença, né? Além do mais, criou o homem à imagem e semelhança de Deus. O que significa? Significa que, apesar do homem ter sido deformado pelo pecado, ter a sua imagem, ter sido deformado pelo pecado, em sua própria consciência, o ser humano, ele carrega os valores, ele carrega os valores, os reflexos dos padrões morais exigidos por Deus. Então, segundo a Bíblia, Deus criou o homem pecou, destituído foi da glória de Deus, mas os valores expressos, os reflexos racionais do homem apontam e direcionam para o Criador, tá? Outra forma, como na própria ética cristã diz, outra forma de Deus se revelar é, lógico, por meio das Escrituras, uma forma especial. Nós poderíamos até ter estudado sobre a Bíblia, mas não vai, se tivermos oportunidade, não vai, se tivermos oportunidade, poderemos estudar sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a maneira de Deus se revelar, né? E a forma como Deus se revelou ali é uma forma muito especial, né? Por que Deus fez isso? Para que o homem se tornasse um ser indesculpável, sem desculpa nenhuma, a ponto dele jamais poder argumentar que quebrou um padrão ético moral exigido por Deus devido à sua própria ignorância, né, ou desconhecimento, tá bom? Ignorância ou desconhecimento. Bom, o segundo ponto sobre alguns dos princípios éticos morais traçados aí, delimitados dentro da ética cristã, é que o homem é um ser decaído. O homem é um ser que falhou em obedecer a Deus, né? Ele quebrou uma lei moral e ele assumiu, de acordo com a Bíblia, uma espécie de rebelião contra o Criador. Então, o homem não mais encontra-se como um ser moralmente neutro. Segundo a Bíblia, o homem tem hoje uma natureza caída e, por isso, é inclinada a fazer o mal.
Todas as decisões naturais do homem, infelizmente, segundo a Bíblia, são influenciadas pelo pecado, né? Por isso, o homem não pode, de forma natural, desejar, amar, cumprir aquilo que é espiritualmente bom diante de Deus, né? Ao contrário, sua ética natural pecaminosa está fundamentada sempre em propósitos egoístas que vão contrariar a vontade de Deus, né? Que vão contrariar a vontade de Deus. Terceiro, a ética cristã se fundamenta na obra de Deus. Desculpa, a ética cristã, ela se fundamenta na redenção, na obra de redenção de Deus, né? Ela vai basear-se na ideia de que Deus, mesmo tendo afastado dos homens, providenciou uma solução para o problema do pecado. E que solução foi essa? Ele enviou o seu filho ao mundo para resgatar aquilo que havia perdido, ou seja, o homem morto, né, em seus delitos e pecados. E aí entra um papel fundamental do Espírito Santo na obra do Senhor, na redenção do homem, no sentido de convencê-lo de que ele é um ser morto espiritualmente, né, que ele não consegue estar em comunhão com Deus, e que convencer-o, mediante a fé, a aceitar o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, como um padrão correto e habilitado para agradar a vida de Deus, né? Esses são os três princípios fundamentais aí, princípios fundamentais valorativos da ética cristã. Bem, a aplicação da ética cristã é imprescindível, né, para quem quer ser um cristão. A Bíblia não se refere direta ou explicitamente em todos os conteúdos do cotidiano, mas ele fornece de maneira bem clara aquilo que se precisa saber e fazer, tá, diante de Deus e do próximo para alcançar a redenção, para alcançar a vida eterna. Tudo isso está colocado ali na Bíblia Sagrada. Esses princípios são vistos como valores absolutos, né, que devem ser aplicados, que podem ser aplicados em diversas situações da nossa vida, né? Bem, tudo bem, né, Maricélia? Então, segundo a Bíblia, todas as decisões, elas se enquadram numa determinada forma ética, ou seja, para o bem, ou seja, para o mal, né? Então, não interessa o que ele faz. Então, a bondade pode ser vista e a maldade também, como em algumas coisas, como nós vimos aí, nos casos de genocídio, no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e assim por diante, né? Ou, segundo a ética cristã também, esses atos relacionados aos princípios éticos morais não precisa ser, assim, tão extremado como foi essa situação do genocídio no Holocausto nazista, onde morreram 6 milhões de pessoas, mas se relaciona também a atos como atos de aborto, atos de eutanásia, de algumas ideologias que, para os cristãos, são vistos como deturpação da instituição familiar, né? E, nesse sentido, não são somente as ações, mas, inclusive, alguns dos princípios éticos, morais, ditados aqui pelas religiões não cristãs.
e também pelas éticas humanistas ou naturalistas, né? Por quê? Porque muitos desses valores são valores individuais, são valores egoístas, materialistas, relativistas, né? Relativistas, né? Hoje é tudo relativo, tudo pode, tudo está certo, tudo bem, né? Então, de acordo com a ética cristã hoje, todos os valores cristãos, desculpa, todos os valores éticos que são alternativos à ética cristã, ou os padrões estabelecidos por Deus, eles, que são considerados como absolutos e imutáveis, eles passam a ser questionados, né? Passam a ser questionados. Esta é a ideia de ética cristã, né? Geral que nós temos. Deixa eu ver aqui, o que a gente pode falar? Deixa eu ver um slide aqui. Onde é que está esse slide? Deixa eu ver se eu acho aqui. É um livro muito interessante, o pastor já deve ter ouvido falar ou deve ter lido, né? Norman Geisler, né? Ele é chamado de Ética Cristã. Eu já li ele, é muito interessante. Ele fala sobre, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não estou achando ele aqui para mostrar para vocês. Eu já li ele, muito bom. Já leu ele, né? É muito bom, né? Eu tenho ele aqui salvo, estou procurando ele aqui, mas não tenho ele, né? Bom, mas há algumas coisas, né, que a gente poderia falar a respeito dele, né? Não tem mesmo. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Bom, só antes de eu mostrar um slide para vocês, é muito interessante, eu queria só destacar aqui um ponto sobre a ética, da ética cristã em relação aos profissionais, né, especificamente da área jurídica, né, tem uma relação muito intrínseca, tem uma relação muito importante, e aí seria bom a gente destacar isso daí, né. Bom, se nós olharmos a sociedade como um todo, nós vamos observar que a sociedade está muito corrompida. Se eu utilizar outra palavra, de acordo com a ética cristã, a sociedade hoje está em pecado, né? Está em pecado. E o cristão ele deve ter uma responsabilidade diante disso. Deve ter, não, ele tem. E isso é afirmado lá no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, né? O cristão, ele, lá no Sermão da Montanha, ele é chamado de sal da terra e luz do mundo, né? Então, o que significa isso? Significa que, diante deste mundo, que tem seus valores totalmente invertidos, seus valores morais invertidos, e que são vistos como, os valores morais da sociedade são vistos como coisas simples, normais, né? Então, o cristão, ele deve saber temperar isso daí, e ele deve influenciar com os seus exemplos e mudar essa realidade. E como luz do mundo, ele tem que guiar, inclusive, as pessoas que estão perdidas, né, neste mundo e mostrar o verdadeiro caminho. Então, o papel do cristão é um papel diferenciado, né? Diferenciado no sentido de que os princípios éticos e morais dele são diferentes de parte da sociedade, né? Segundo o cristianismo, né, as pessoas cristãs não podem ter como referenciais na sua vida, nas suas ações, no seu dia a dia, os padrões que são estabelecidos pelo mundo, né? Esses
esses padrões estabelecidos, eles afastam da convivência, do convívio, do homem em relação à sociedade, né? Então, o cristão, ele tem que saber diferenciar essa realidade, mas não somente diferenciar essa realidade, mas... Oi? Ele deve saber essa realidade aí, né? E buscar tomar atitudes pautadas, acima de tudo, daquele que ele chama de verdades absolutas, né? E ele tem uma obrigação dentro dessa realidade, que corrobora com essa ideia de sal da terra e luz do mundo, que é a ideia de transformar o mundo pela renovação do entendimento, para que as pessoas possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é uma ideia muito importante, né? Nós, todos aqui, estamos estudando direito, e direito se caracteriza por um conjunto de regras, um conjunto de normas que explicitam aquilo que se deve ou não fazer, né? Que se deve ou não fazer. Então, na prática, a ética cristã é uma espécie de ética normativa, tal qual é o direito, né? Tal qual é o direito. Essa ética normativa, ela é composta de preceitos, de diretrizes, é vista como uma espécie de bússola, onde as pessoas devem procurar o verdadeiro caminho correto a seguir, né? E é dentro deste caminho, dentro dessas diretrizes, dentro desses preceitos, que se deve pautar a conduta das pessoas, né? Como nós já falamos no início, a ética dos 10 mandamentos, né? A ética dos 10 mandamentos, ela condiciona as ações do homem de forma taxativa. Ela condiciona as pessoas. Ela não é condição para as pessoas serem assim. Então, vejam, tem uma diferença muito grande. Nos 10 mandamentos, a prática natural dela vai condicionar as nossas ações. E não, tá? E não, a prática dos 10 mandamentos não nos condiciona a isso. É diferente. Um exemplo, o advogado, muitas vezes e constantemente, ele está envolvido em vários dilemas éticos morais, diários, constantes, né? Por exemplo, às vezes, ele tem que usar de uma mentira, né, para satisfazer as pretensões do seu cliente em juízo, por exemplo, né? E aí vem-se a pergunta, como é que deve ser o proceder do advogado cristão diante de tais circunstâncias, né? Qual seria a conduta deste profissional? A conduta mais fácil para muitos é simplesmente agradar o seu cliente, já que ele está pagando. Mas muitas vezes, para a ética cristã, né, mentir em qualquer circunstância é errado. E a finalidade, mesmo que a finalidade seja uma causa nobre, que é por alguém em liberdade, né? Então, o cristão, ele tem que considerar e pesar na balança ali diversas outras alternativas, neste caso ali, tá bom? Devemos lembrar que nem sempre os fins justificam os meios, né? Que o modelo que é explícito aí na Bíblia, ele pode contribuir e muito para a ética da advocacia sempre, constantemente, o tempo todo, né? Desde que não seja negligenciado os princípios e valores cristãos, ok?
Rapidamente, eu vou mostrar para vocês o slide que eu postei lá para vocês, lá já está lá no AVA, que é esse slide aqui, e aí vocês podem ver, ética geral e ética cristã. Não dá para a gente falar muito aqui, porque já está avançado a hora e o tempo nosso também, né? Mas aí tem a conceituação de ética e moral, já falamos com vocês, né? Tá? Aí tem um conceito de ética, e nós temos um conceito de ética cristã, né? A grande polêmica a ética cristã e a ética geral, elas se relacionam o tempo todo. Mas chega um determinado momento em que, em algumas situações vividas pelas pessoas, em relação à ética cristã, que vivem pautadas com relação à ética cristã, diz respeito à conduta do cristão, né? E essa conduta do cristão, muitas vezes, ela diferencia-se da ética geral, já que a ética geral, ela procura ter o mesmo objetivo e a mesma finalidade, mas os meios são muito diferentes. E esses meios não satisfazem a conduta, não satisfazem a conduta cristã, né? Então, a polêmica é muito grande, principalmente na hora que há o confronto entre ética geral e ética cristã, né? Porque para a ética cristã, como nós já falamos aí, os princípios e os valores morais, eles são vistos como objetivos e são vistos como universais e imutáveis também, né? Para a ética geral, a moral é universal. Desculpa, para a ética geral, a moral é algo que é relativo, que depende muito da cultura, do tempo, da condição social, histórica, e assim por diante. Isso aí vai afetando nas relações entre os indivíduos que têm a sua ética pautada pela ética secular, né? Então, nós temos que prestar atenção nessas realidades. Nesse slide aí tem a ética expressa lá no Antigo Testamento, onde está aquilo que nós já falamos com vocês há instantes, né? No Velho Testamento fala da existência de um único Deus, que é santo, que é justo, que é verdadeiro, que é misericordioso, né? Que é um Deus que tem um caráter, com uma personalidade forte, que não aceita o pecado, né? Ele não é Deus não é um ser omisso ou neutro, ele atua o tempo todo na natureza, ele atua o tempo todo na criação de uma maneira geral, ele está atento para as suas criaturas e etc, né? Também ali, no Velho Testamento, nós temos a natureza do homem, né? Nós vamos ver aí a natureza do homem que foi feito à semelhança de Deus. Então, é Deus se revelando no Velho Testamento. Então, o homem foi criado à semelhança de Deus. Tem o caráter moral do Criador, né? E aí, Deus vai requerer, então, uma conduta ética de suas criaturas. E aqui tem as referências bíblicas, né, gente? Quem quiser fazer a leitura depois, pode fazer, né? Até o pastor aí, que quiser usar o slide depois, ó, pastor, ó, pode usar. Né? Sermão de domingo. Aí, pode usar isso aí, pode ir lendo a Bíblia com eles, ó, aí tem tudo isso daí, né? No Velho Testamento também fala sobre a lei de Deus, né? Eu não vou falar do Felipe, porque eu não sei. Cadê o Felipe? Tá aí, filho? Ah, não, ele tá assistindo, ele tá comendo. A lei de Deus, né? O que é a lei de Deus, né? A lei de Deus é uma lei que disciplina o relacionamento de Deus com os homens e dos homens com o próximo. Então, na lei de Deus está expresso aí vários valores, como solidariedade, humildade e etc., né? Valores como o bem-estar do indivíduo, da família e da coletividade.
Ali nós temos a síntese dessa ética no Velho Testamento, que são os 10 mandamentos, né? Que mostram os deveres das pessoas e do próximo, tá? Ali também fala da contribuição dos profetas na sua ética individual e também o papel social. E aí tem vários exemplos desses diversos profetas, como Isaías, Oséias, Amós, Miqueias e etc., né? No Novo Testamento, a ética vai se fundamentar na vida e obra de Jesus e dos apóstolos ali, né? Segundo a ética de Jesus se fundamenta no tema central, que é a busca do reino de Deus e a salvação. O resumo de toda essa ética do Novo Testamento está no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, a fala de Jesus está relacionada com vários dos princípios éticos, morais, necessários, inclusive, e que devem acompanhar a vida do cristão no dia a dia, que é a humildade, a mansidão, misericórdia, integridade, busca de justiça, da paz, do perdão, veracidade, generosidade e, acima de tudo, pelo amor. Dos quais, inclusive, este professor aqui, que nos fala, né, muitas vezes não cumpre nem em alguma situação ou outra, né, esses princípios éticos morais, demonstrando uma falha, inclusive, da gente mesmo, né? Mas a gente vai tenta mesmo, mas a gente pisa no tomate de vez em quando, né? E, e, e aí a gente deixa até de ler, por um bom tempo, o Sermão da Montanha. Mas, aí no Sermão da Montanha é muito interessante, fala da vontade de Deus, o propósito da vontade de Deus em relação aos homens, em relação ao pecado, ao egocentrismo, e assim por diante. Depois nós temos a ética de Paulo, né, que está escrito nos livros ali paulinos, né, tudo isso pautado no relacionamento de Paulo, entre aspas, com Deus, né? Então, você pode olhar isso lá em 2 Coríntios, em Gálatas, Filipenses, e assim por diante. Então, o tempo todo, ele dá muita ênfase ao bem-estar da comunidade, ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja. Mas isso tem um reflexo diário, né, para nós. A gente tem que dar um ênfase de companheirismo, de amor daqueles que nos são próximos, a partir da igreja e assim por diante, né? Muitas vezes, as nossas instituições, como igreja e como escola, não está nem aí para psiroca nenhuma disso daí. E nós também, né? Muitas vezes, isso é ruim. E a cobrança é sempre feita ali na Bíblia Sagrada, né? Deus nos alerta constantemente sobre como deve o crente viver, né? De modo digno para ele, aí, no seu inteiro agrado. Então, está escrito ali. Aqui nessa parte, está alguns princípios da ética social ou geral, como é chamada também, né? E a ética religiosa. E aí está escrito alguns princípios, né? Das duas éticas, quais são os meios que essas éticas utilizam e quais os objetivos que cada uma delas tem. Nós já falamos aqui, estamos falando, não vou ficar lendo aqui, tá ok? Aí vocês podem recorrer a isso. E aí a gente trabalha de novo aqui, o que é ética, o conceito de ética cristão, o instrumento, ou os instrumentos da ética cristã, né? E aí tem algumas das características da ética cristã, né? A vida contrária à perspectiva cristã, né? Que são o descaso com as situações do próximo, tais como as mazelas e injustiças sociais, discriminação, exclusão social, falta de amor, né? A falta de amor é recorrente, né? E aí vai. O conformismo com essa realidade que sofremos hoje, a busca pelo consumo, né, gente? Amanhã é Black Friday, né? Então, busca pelo consumo. Para quê?
Quantas calças a gente tem dentro do nosso guarda-roupa, mas quantos estão tentados a comprar uma calça barata amanhã ou uma televisão melhor? Essa vontade dura alguns dias, né? Principalmente, e aí eu estou falando de experiência própria, quando a gente não tem dinheiro. Luta, luta, luta para comprar aquilo, de repente a gente compra e fala, para quê? Esses dias eu comprei um sapato, né? Queria tanto comprar esse sapato, e até agora eu não sei para quê. Comprei um sapato bonitinho, branco, né? Queria ter ele. Falar, não, vou ter vida social, vou andar de sapato branco. Comprei ele, durou 2 dias, porque eu pensei que eu ia sair, não saí, e o sapato branco já está encardido, né? Então, a ética, a gente tem que viver com essas expectativas ou perspectivas e analisarmos isso daí, que muitas vezes passa, e a ética cristã o tempo todo vai chamando-nos atenção a respeito disso. E aí tá aquelas correntes que eu falei com vocês, naturalismos, universalismos, individualismo e hedonismo, né? Aí vocês dão uma lida aqui para identificar essas características aqui, né? O hedonismo hoje, gente, é uma das correntes filosóficas mais utilizadas pelas pessoas. E as pessoas, é uma das características, inclusive, das sociedades pós-modernas, que marcam a sociedade pós-moderna. As pessoas fazem e muitas coisas e não se dão conta que isso é um estilo de vida hedonista, né? Então, as pessoas hoje estão buscando mais prazer. Este prazer tem que ser de forma imediato, né? Não precisa ser duradouro, né? Mas tem que te trazer prazer, tem que te trazer o gozo. Então, as pessoas procuram qualquer tipo de prazer radical, seja ele no sexo, seja ele no sexo livre, seja ele no esporte, seja ele no comércio, seja ele no comer, né? Inclusive, eu até engordei um pouquinho, né, gente? Estou precisando melhorar nisso daí. Enfim, a gente o tempo todo está querendo gozar e buscar esses prazeres imediatos no dia a dia. E a ética nos chama atenção a respeito disso, ok? Tem alguns exemplos ali e etc. Beleza? Esse slide está posto lá, ok? Então, isso. Aí vocês respondam para mim, coloca no grupo e manda para mim. Aí a Luana tá certo. Se vocês concordam, beleza? Eu dou a Luana manda para mim e eu replico para a Geisa. Está colocado lá até 26/11, que não era para colocar nada até na data da prova, né? Isso aqui, é lógico, pode ser modificado, né? Eu posso colocar até o prazo mais para frente. Mas, na prática, gente, eu sei que ninguém fez o trabalho, e aí vocês podem, só concordam e eu replico lá. Aí eu faço a prova valendo 10 pontos. Já está feito. Léo, 26 eu que coloquei para o pessoal responder até amanhã. Tá. Não, 26, na verdade eu coloquei dia 30, eu coloquei dia 29, né? Um dia antes para entregar. Aí suspende, né? Mas depois a gente prorroga depois da prova, se for o caso, tá? Uhum. Tá Teve bom? gente que fez e aí posicionou que achou injusta a sugestão, porque fez e já ia postar. Tava faltando só finalizar alguns detalhes. Mas foi só um caso até agora. Bom, essa pessoa, se quiser me mandar, se for só um caso, e se quiser me mandar no meu e-mail, a pessoa não vai ficar no prejuízo, né? A gente faz a prova, valendo 10, se for o caso, e se for o caso, eu vou pegar a nota e a gente complementa, se for o caso dela também, né? Melhora a nota, se for assim, concordar, ela concordar, a pessoa concordar, né? Pode ser feito e mandado para mim, não tem problema não. Até agora foi a única objeção que teve.
e posicionamento contrário mesmo, mas eu acho que é porque a pessoa já tinha feito o trabalho e ia postar. Mas eu vou conversar com ela no privado, com essa pessoa, e se houver mais alguém, aí eu reporto para o senhor. Mas até agora parece que todo mundo está querendo que seja suspenso o trabalho e a prova valendo 100. Bom, e aí, se for o caso também, aí eu faço a prova dela valendo os 70 pontos também, aí a gente conversa. Você pode conversar com ela, porque tem jeito de eu fazer isso, sabe? Tá bom. Mas como é para um caso só, e aí eu abro uma aba especial, na hora que ela for fazer a prova dela vai estar valendo 7. Enfim. Gente, então nós vamos ficar por aqui hoje, a matéria está lá dada. Bom, um sentimento que eu tenho é de não poder estar aí presente nesses dias de aula desde o início de ano com vocês, né? Foi uma pena, mas eu espero que Deus nos abençoe e que a gente possa estar junto aí, se for da vontade de Deus, para o ano que vem, né? E aí eu agradeço muito, muito mesmo a participação de todos aqui, semestre passado, não, né? Semestre passado nós não estivemos, mas esse semestre, sim, se alguns nós estivemos aí juntos em algumas outras disciplinas que estão por matéria, mas eu agradeço a participação de todos, né? Acima de tudo, quero agradecer a Deus, porque se todos nós estamos aqui, é porque Deus nos concedeu saúde, né? E tem 160 mil mortos aí. E que possamos chegar até o ano que vem sem essa doença. E se mesmo que tenhamos, que possamos superar isso com a ajuda e graça de Deus, né? E eu agradeço muito a todos vocês e muito bom a participação o tempo todo de vocês, né? Eu não vou ficar citando nome, que é muito complicado, né? Apesar do caboclo que mais participa, né? Tá ausente, tá mexendo com política, né? Que não dá valor à política, né? Tá buscando os seus próprios interesses, né? Não está nem aqui, ó, tá falando, já foi lá ver o debate. Tô brincando com ele, é meu amigo, gente. Eu brincando mesmo. Gente, então tá, vou interromper a gravação e nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos, boa prova para todos vocês, tá, gente?